Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? Espero que todos bem, ainda mais depois da nossa aula de sábado, que foi muito legal, foi muito divertida e produtiva, né? Então, gente, estamos aqui hoje para mais uma aula de português. E hoje a prof vai fazer a correção da apostila de português. Então, peguem a apostila de português lá na página 60, 61 e 62, que nós vamos fazer a correção. A prof vai colocar a apostila aqui. Então, vamos lá. Lá na página 60. Leia a notícia a seguir e observe as orações destacadas. Então tá lá. Canal do YouTube faz sucesso e vira uma editora de quadrinhos. Então os seguidores viram clientes e comemoraram a cada lançamento da editora Pipoca e Nanquim. A meta este ano é lançar 12 quadrinhos. Então eles têm que lançar 12 revistinhas de quadrinhos, né? 12 HQ. Vamos ver então. Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. O sucesso não foi imediato, levou tempo, foi trabalhado e aprimorado. Quer dizer, aprimorado quer dizer melhorado. Quando chegaram ao YouTube, o público cresceu e começou a participar mais. O sucesso no YouTube se tornou profissão quando Bruno Zago, Daniel Lopes e Alexandre Calari se tornaram editores de quadrinhos. Os vídeos mostravam que eles entendiam e muito do assunto. Foram trabalhar na Mitos, uma editora que também presta serviços para a Panini, a responsável por publicar os quadrinhos da Marvel e DC no Brasil. E ainda os mangás, como Dragon Ball e One Punch Man, por exemplo. Certo? Então, assim, gente, a Panini é aquela editora que faz aqueles álbuns de jogadores de futebol, certo? É a Panini que faz. Então, a Panini também publica os quadrinhos. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Recentemente, a editora ganhou uma sede própria. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Em uma conversa durante um evento de quadrinhos, Bruno Zago revelou a diferença entre ser funcionário e agora dono da própria empresa. Muda que na outra empresa eu não tomava decisão. Eu colocava a mão na massa, mas não decidia nada. Agora, com a nossa empresa, a gente que toma as decisões, a gente decide qual imagem da capa, onde vai ser impresso, quanto vai custar, explica. Os vídeos no canal do YouTube são divertidos e informativos. Agora, quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Certo? Então, olha, gente, tá disponível aqui, ó. Tá aqui o site aqui, ó, certo? Para vocês entrarem, quem quiser entrar e ver, né, o entretenimento deles, o que eles fazem, certo? Então tá ali, quem quiser entrar depois e quiser ver, eu acho bem legal isso. Depois, gente, eu vou tentar entrar, eu vou até copiar aqui, ó, que eu vou tentar entrar aqui depois, pra gente dar uma olhada, para ver se a gente consegue entrar para ver o que é, né? Como que é. Então, tá lá. Agora leia no quadro as frases destacadas e coloque o sujeito ao lado. Então, tá lá, ó, a oração e o sujeito. Então, diz, na primeira oração, os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. Então, vamos lá. Qual é o sujeito? Quem é que começaram a gravar vídeos? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. Então, é isso que nós vamos colocar. Os 3 integrantes do
Pipoca, lembrando que o Pipoca é nome próprio, né? Porque é o nome do canal deles. E Nanquim, tá aí. Então, esse é o sujeito, certo? Desta oração. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Gente, quem que fundaram? Quem que fundaram a editora Pipoca e Nanquim? Quem foi? Eles. Ó o sujeito oculto aí, ó. Certo? Aqui é o sujeito oculto. Eles. Então, o sujeito são eles. Eles quem? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. São eles. Embaixo. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Então, vamos lá. Quem que deixaram os antigos empregos? Os 3. Os 3, certo? Os 3 quem? Os 3 editores, certo? Então, eles deixaram os antigos empregos. Tá aí o sujeito. Aqui é o sujeito indeterminado. Os 3 quem? Né? Diz lá o nome deles lá. É o Bruno Zago, o Daniel Lopes e o Alexandre Calari. Os 3. Então, é um sujeito indeterminado. Ele não diz quem são, certo? Embaixo, mas não decidia nada. Quem não decidia nada? Essa foi uma fala, né, do Bruno Zago. Então, ele não decidia nada, então eu não decidia nada. Então, tá aqui o sujeito, certo? Então, tá aí, sujeito oculto também. O último, quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Então, vamos lá. Quem que prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo? Quem, gente? Quem é que lançam e quem é que prezam? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. De novo, são eles que fazem isso, certo? Então, quem é que lançam e quem é que prezam? Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. Ok? Então, vamos lá. 2. Relacione as orações aos tipos de sujeito. Então, eu tenho sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito simples. Então, vamos ver. A editora ganhou uma sede própria. Quem que ganhou uma sede própria? A editora. Então, esse aqui é o sujeito que? Simples. Então, eu coloco a letra D, porque é o sujeito simples, certo? Embaixo, Bruno Zago e Daniel Lopes se tornaram editores de quadrinhos. Quem que se tornaram editores de quadrinhos? Bruno Zago e Daniel Lopes. Então, ele é um sujeito composto. Tá ali, tem 2 sujeitos, ó, o Bruno Zago e o Daniel Lopes. Embaixo, não acharam os desenhistas. Quem que não acharam os desenhistas? Quem que não acharam? A gente não sabe, não diz quem é. São eles não acharam. Então, ele é sujeito indeterminado, não determina, não diz quem é, certo? E o último é, em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Quem que fundaram? A gente sabe que foram os 3, né? Mas, como a gente não aparece o sujeito aí, ele é oculto, então é a letra B, certo? 3.
Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os adequadamente. Então, vamos lá. A gravação junina acontecerá no dia 13 de junho. Então, o que acontecerá no dia 13 de junho? A gravação junina, tá? E é para a gente classificar entre sujeito simples, composto, indeterminado, oculto. A gravação junina, o que ela é? Ela é um sujeito, o quê? Simples, né? Ela diz quem foi, o que vai acontecer, já diz ali. B, tive vários acessos no meu blog, tá? Quem é que teve vários acessos no meu blog? Eu tive vários acessos no meu blog, certo? Então, esse sujeito, o sujeito aparece? Não. Então, o sujeito é oculto, porque ele não aparece. C, receberam os artistas para gravação. Quem é que receberam os artistas para gravação? Eles. Mas eles quem? Diz eles quem? Não, não diz, a gente não sabe eles quem. Pode ser qualquer pessoa. Então, o sujeito é indeterminado. Não diz quem é. Certo? Outra. Marina chegou ao estúdio. Quem chegou ao estúdio? Marina. Qual que é o sujeito? Sujeito aparece, é só um sujeito, então é sujeito simples, certo? E o último, André e Camila gravaram ontem. Quem gravaram ontem? André e Camila. Qual que é o sujeito? Sujeito composto. Por quê? Porque tem mais de 2 núcleos, certo? André e Camila. Tem mais de um. Então, é o sujeito composto. Agora aqui, né? Isso aqui vocês tinham que fazer. Então, a prof não vai poder chegar e falar para vocês, escrever aqui o que é para vocês fazerem. Porque aqui é vocês que têm que fazer, certo? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que se imaginar gravando um vlog sobre as dificuldades das provas escolares. Por que as provas são difíceis, né? Essas coisas que vocês vão ter que colocar. Então, na gravação, você dará alguns recados para os colegas. Então, vocês vão ter que escrever, certo? Uma frase fazendo uso do sujeito oculto. Então, o sujeito não vai poder aparecer em uma das frases. E a outra frase, o sujeito indeterminado, certo? Então, vocês vão ter que fazer 2 frases aqui, ó, tá? A prof não pode corrigir, porque isso é pessoal. Então, isso eu vou ter que ver depois com vocês, certo? Então, é isso. Deixa a prof tentar colocar lá. Deixa eu tirar aqui e voltar. Deixa a prof tentar colocar lá o site para ver se a gente consegue. Vamos ver. Se eu consigo colocar aqui. Ah, não. Não. Isso aqui é outras coisas. Certo? Não diz nada aqui sobre a editora. Não diz. Não diz nada. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo colocar aqui, pipoca e nanquim. Espera aí. Pipoca. Cadê o i nanquim aqui? Aqui. E nanquim. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui para vocês conseguirem entender. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui deles, né? Uma história em quadrinhos, tá? Muitas coisas. Então, vamos lá. Vou compartilhar para vocês verem que a prof conseguiu achar aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Deixa a prof aumentar aqui. Esses são os 3, tá, gente?
Então, ó, assistam lá para vocês verem que legal. Não vou deixar vocês assistirem tudo, porque é muito grande. Depois eu coloco esse link no Que Mágico, e quem quiser assistir, pode assistir. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar só um pouquinho. Muitos fãs aqui do canal Pock Nankin e da nossa editora conhecem um anime mangá chamado Hunter x Hunter. Nesse anime mangá diz que existem tesouros mundo afora, e existem esses profissionais, os Hunter, que vão atrás de caçar esses tesouros. É basicamente o que a editora Pock Nankin faz. A gente busca tesouros no meio dos quadrinhos espalhados mundo afora. E como tem coisa, né, galera? A ponto da gente descobrir ano passado alguns mangás que eram verdadeiras pérolas perdidas lá no Japão e que nunca saíam aqui no Brasil. E parando para pensar, o Japão é um país com uma indústria de quadrinhos riquíssima. E a gente descobriu alguns excelentes trabalhos. Imagina o quanto que ainda não tem lá pra gente pegar, gente. Pra gente não descobrir. Muita coisa. Nossa senhora, só imagina. O problema do Japão é que ele é longe, Bruninho. Aí demora pra chegar. Demora pra chegar. É verdade. É 24 horas de viagem de avião. É toda vez que manda um e-mail, é um tempão pra responder. Só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar minha imagem aqui, que fica melhor para vocês assistirem. Pronto, vou continuar. É uma vida de ansiedades quando se envolve trabalhar com mangás e tal. E no meio desse vasto mercado, nós descobrimos um dos maiores autores de mangás de samurai vivos, ainda vivos. Ninguém mais, ninguém menos, vocês sabem o que nós estamos falando? Hiroshi Hirata! Gênio! Sucesso aqui da editora Pock Nankin no ano passado com Kubidai Hikyu Kenin. Olha o isso. Preço da Desonra. Mangá badaladíssimo, foi super comentado. Imediatamente a gente lançou o Hiroshi Hirata, virou um clássico aqui no Brasil também. Já é, cara. Merecido esse posto Claro. dele. Ele é sensacional. Esses dias eu estava navegando na Amazon lá e eu fui ver as avaliações. Costumeiramente eu vejo as avaliações dos nossos livros As lá. estrelas, né? Cara, vocês já viram do Preço da Desonra? Não, faz Arrepia. tempo que eu Eu não vou vejo. mostrar pra vocês agora, vocês vão arrepiar. É mesmo? 785 avaliações. Ô, louco! Nota, 5 estrelas. Aí, ó. Eu acho que é o nosso livro com mais avaliação. Com mais avaliação. É um negócio impressionante. Ele entrou na Amazon, ele foi a pré-venda nossa, na época, bateu recorde, superou Druna, que ficou muito tempo em pré-venda, fez um alto número, Druna volume 3, né? 6 meses em pré-venda. Deu pra acumular bastante coisa. Ele em um mês bateu isso do Druna, vendeu pra caramba, logo esgotou, nós repomos, não faz muito tempo, e a gente viu agora que esgotou de novo o preço pois é. da Desonra. Sorte que tinha um pouco no nosso estoque, agora vai voltar Vai voltar de também. novo. Sucesso sensacional. absoluto. Ô, Bruninho, citando uma pessoa por quem eu tenho muito apreço, o Hiroshi Hirata é o Akira Kurosawa dos mangás. Com certeza, Alexandre, com certeza. Ele é o maioral dos mangás de samurai. Quem é essa pessoa? Sou eu. E claro que um mestre desses não poderia ficar apenas em um único título aqui dentro da editora. Afinal, a produção dele é vastíssima. Ele tem um monte de mangá. E agora nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que a maior e mais consagrada série dele, Satsuma Gishiden. Nossa senhora. Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma. Se vocês gostaram de O Preço da Desonra, vocês não perdem por esperar para conferir Satsuma Gishiden. Porque, ó, ele tá muito melhor nesse trabalho. O primeiro ele fez de 71 a 73. 73. Esse daqui é de 78 a 82. 82. Ele já tava mais maduro. Mais maduro. O Preço da Desonra já é sensacional. Pois Vocês já é. conheceram o traço dele, viram como é excepcional. Aí, bicho, é um épico, colossal. É. O grande lance é que o Preço da Desonra, ele é uma obra só que Exatamente depois o que ele eu ia revisitou e tal, mas é uma outra história bem mais pra frente que ele fez. Apesar de ter um personagem, o Ranchiro, o tomador de promissórias, são várias histórias que ele vai contando, cada vez o Ranchiro numa missão. É. Aqui é um épico, é uma longa história. Isso aqui é uma obra realmente de fôlego, cara. Sim, Mostra o talude aí, os E todos ele é juntos. muito maior do que uma história de um personagem só, né, cara? Tanto é que ela se propõe a contar a história de uma região passando por muito tempo, cara. É um épico mesmo. Ele pegou um desafio pra si, pra contar essa história dessa envergadura, cara. É gigante. Tanto é que saiu em 5 volumes. A última versão dela japonesa são em 5 volumes. Aqui no Brasil a gente vai compilar em 3. E 3 calhamaços, Calhamaço, cara. São 3 mangazaços que já estão agora, nesse momento, em pré-venda. E prevendo os três! Os 3! Gente, o Brasil definiu bem. É uma história épica, com um traço
arrebatador. Vocês vão ficar de cara, vocês vão pensar assim, eu já tinha gostado do Hirata, agora ele conseguiu se superar. Aqui, o Bruninho, ele é muito, muito bom mesmo. Eu vou dizer que aqui ele remete aos grandes pintores da história, cara. Aos grandes artistas mesmo. Não tô falando só de quadrinhos, aos grandes artistas da história, cara. Mano. Ele é monstruoso aqui. É um gênio do mangá com domínio pleno de seus poderes, cara. É isso. Você imagina, é um cara que... Eu imagino aqui, é um cara que sabe toda a história que ele quer contar. Ele é um puta do historiador também. Ele sabe muito. É uma história, e é tudo baseado em fatos. Então ele tem toda aquela história na cabeça dele, um domínio narrativo, um domínio de desenho, assim, absolutamente sem igual. Sem igual. Cara, é um negócio impressionante. Eu vou contar uma história rapidinho aqui sobre eu revisando esse mangá. Gente, eu não sabia quase nada sobre ele. Chegou o mangá e eu fui fazer a revisão em casa. Peguei e comecei a ler. O que eu posso dizer é que as primeiras 100 páginas desse mangá estão entre o que melhor já foi produzido na história. Eu revisei essas 100 páginas iniciais e quando terminou, sabe quando você... É de tirar o fôlego, né? Exatamente. É de tirar o Sabe fôlego. quando você vê um filme que te deixa sem fôlego? Terminou, eu percebi que eu precisava voltar e revisar. Porque eu não tinha revisado. Caraca, Eu te juro, Bruninho, quando começou os diálogos, tal, que acabou a circunstância que começa a história, eu falei... cara, é visceral, né? Eu voltei e comecei a ler, e agora revisar, olhar os balões, olhar todos os negócios e tal, porque eu falei... E é uma coisa, é uma sequência cinematográfica, né, Lê? Absurda. É ridículo. Esse Alexandre tá falando de uma única sequência. As primeiras páginas, a gente vai falar dela depois, porque é até legal pra criar o clima pro mangá. Mas é um negócio, assim, estupendo mesmo. Você vai ficar de cara e falar, eu não acredito que eu vi isso, eu nunca vi. Como um criador fez isso em quadrinhos. Em quadrinhos. Na época em que ele fez, hein? Nossa Lembrando senhora, vocês, nós falamos aqui de... 40 anos atrás, pô. Até 82 foi quando ele concluiu. Vamos fazer só como um comparativo. Na mesma época, Marvel e DC era outro esquema de cena de luta. Sim. E não tinha muito quadrinho mudo, muita sequência sem balão. Caraca, velho! Enquanto isso, no Japão, a forma como o Hiroshi Hirata estava fazendo isso daqui... muito à frente de seu tempo. E não foi à toa que ele influenciou meio mundo depois disso, assim. Tipo, ele é um dos grandes mestres do Gekiga e influenciou uma pá de mangaka depois, assim. Você lê algum mangá de samurai pós anos 80, vai ter influência do Satsuma, do Hiroshi Hirata. Inclusive, você lendo Satsuma Gishiden, você encontra paralelo em Vagabond, do Takehiko Inoue. Sim. O Takehiko Inoue com certeza foi influenciado pelo trabalho não só do Hiroshi Hirata, mas também de todos os mestres do Gekiga. Gekiga são dramas adultos calcados na realidade, né? E aí nós falamos que, o volume original, né, a coleção original, perdão, tem 5 volumes. Que aqui a gente compilou em 3, tá? Para ficar mais fácil, fica uma trilogia, menos volumes para se vender. Sim, você vai completar tudo ainda este ano. Ainda esse ano, porque ela vai ser bimestral. Isso. O primeiro sai ao fim de agosto, aí pula setembro, outubro temos volume 2, pula novembro, dezembro se conclui a trilogia. Sensacional. O primeiro volume tem quantas páginas, Dani? Depois você anotou aí? 452 páginas. E depois? O segundo, 460 e o terceiro, 436 páginas. Olha aí. O preço sugerido de capa. Estão preparados? Quanto? R$ 69,90. R$69,90? Não joga. Bom, gente, então, quis mostrar um pedacinho, tá? Para vocês verem sobre a história dos 3 e como eles estão editando e publicando as histórias em quadrinhos, agora em formas de mangá, certo? Vou deixar esse link lá no Que Mágico para quem quiser continuar assistindo, porque eu acho bem legal vocês verem como a evolução, né, e a transformação durante os anos passaram até pelas histórias em quadrinhos, certo? Então, era isso. Vou deixar a lição de casa lá no Que Mágico também para vocês. E é isto. Então, até o nosso próximo vídeo. Beijos para todos.